A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar de Jesus Cristo, a história do Mestre que é gloriosa. Estamos trabalhando o livro de de Daniel, mas o Senhor nos levou para a história de Tomé. Então amanhã daremos continuidade ao livro de Daniel. O tema hoje é: não ande por vista, mas por fé. A situação que está tirando teu sono, seja qual for, não ande por vista. Quantas coisas, quantos milagres Jesus não já fez na minha e na tua vida? Porque agora a situação foi mais difícil do que a de antes. Mas o Deus que operou no passado, Jesus que fez na minha e na tua vida, está do mesmo jeito. Cada vez Ele cria e Ele permite uma situação mais difícil. Para a gente ter fé, adorar e buscar. E quando aquela situação passar, a gente ficar com experiências novas. Para entender que a próxima vai ter uma dificuldade maior. Mas Jesus não muda, é o mesmo. O Jesus que fez pouco milagre naquela situação passada é o que faz hoje, faz amanhã e assim sucessivamente. Então tenha fé, tenha calma, porque o Senhor está trabalhando. Lembre-se, não ande por vista, mas por fé. Vamos ver a história de Tomé, aqui em João 20, do 24 ao 31. Se você vai pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. João 20, a partir do 24 até o 31. Louvado seja Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus apareceu e Tomé não estava. Se você está numa situação e acha que Jesus não está, Ele está. Ele está te experimentando. Ele está te testando. Veja que aqui Jesus não estava. E vê o que Tomé disse. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. Veja que ele andou com Jesus. Quantos milagres Jesus fez que Tomé não estava. Agora, por conta daquele sofrimento que Jesus tinha morrido, ele não cria mais. Cuidado com a situação que você está vivenciando, ficar com o coração duro. Não crê mais. Todos nós passamos por situações difíceis, o Senhor foi um milagre. Lá na frente vai vir situações mais difíceis ainda. Mas o Jesus que operou naquilo que você passou e eu, é o mesmo que opera nessa situação. Ele não mudou. Cada situação é uma experiência nova. Cada situação é para a nossa fé ficar mais firme em Cristo. 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Veja que depois de 8 dias Jesus chegou. E o interessante é que a porta estava fechada. Jesus entra em qualquer lugar. Não precisa a porta estar aberta. Jesus veio com 8 dias porque ele tinha estratégia. E tem do mesmo jeito hoje. Ele sabia o que Tomé disse. Ele sabe o que eu falo e o que você fala. Na hora que falta fé, às vezes na murmuração, vamos ter cuidado. Porque Jesus está ouvindo tudo e ele não mudou, ele é o mesmo. Disse-lhe a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chegando a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Veja que Jesus não chegou dizendo: cheguei, vamos tomar café. Não. Ele chegou, a porta fechada, e ele chegou. Ele deu a paz e a palavra foi: toma aqui, coloca tuas mãos aqui. Por quê? Porque quando Tomé falou, Jesus já estava ali. O que eu falo e você fala, seja bom ou ruim, Jesus está presente. Quando faltamos fé, vem a murmuração, ele também está ali. Porque Tomé duvidou e ele estava. E depois de 8 dias ele chegou. Jesus tem estratégia. Jesus sabe a hora de nos honrar, nos abençoar, nos dar vitória. O segredo é não falar bobagem. O segredo é esperar e ter fé e andar por fé, não por vista. Tomé respondendo disse: Senhor meu, Deus meu. Tomé não tinha outra palavra para dizer. Ele ficou impactado, constrangido, com medo, envergonhado. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. Que eu e você tenha cuidado, para quando chegar o agir do Senhor nas nossas vidas, a gente não ficar constrangida,
não ficar com vergonha do Senhor. Ele não mudou. Eu e você não tem que viver por vista, mas por fé. Disse Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e crê. Quer dizer, porque a gente vê o milagre é que a gente crê. Bem-aventurado é os que não viram e crê. Quando a gente não vê, mas crê, nós somos bem-aventurados e bem-aventurados. Vamos guardar isso nos nossos corações e se orientar. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Quer dizer, Jesus operou coisas grandes que livro nenhum ia dar conta do que ele operou. Então, o que eu já passei, que você já passou e que ele operou, ele vai operar nessa dificuldade do mesmo jeito. Porém, estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Jesus vai fazer milagre, mas o segredo é a gente crer. O segredo é a gente ficar na porta. O segredo é a gente entender que ele foi e é e será sempre. Veja que Jesus chegou ali de repente. E quando eu e você menos esperar, ele chega de repente, como ele chegou para Tomé e aqueles discípulos. Aqui em João 11:40 diz, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se eu creio e você crê, a gente vai ver a glória de Deus. Mas para isso a gente tem que estar na porta da fé. A gente tem que estar na porta da esperança. A gente tem que estar na porta da oração. A gente tem que estar na porta do louvor. A gente tem que estar na porta do jejum. A gente tem que estar na porta lendo a palavra do Senhor. Para terminar, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja o interessante aqui, ora, sem fé é impossível agradá-lo. Se a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. A gente não se aproxima clamando, adorando, estando na igreja. A gente tem que crer. Que ele existe, ele existiu, ele existe e existirá sempre. E que ele é galardoador dos que o buscam. Galardoador, ele tem presente para aqueles que buscam, para mim, para você. O segredo, irmãs, em nome de Jesus Cristo, é ficar na porta. O segredo é não andar por vista, mas por fé. Porque ele está trabalhando. A Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele espera. Enquanto eu e você está adorando, ele está trabalhando. Enquanto eu e você está de joelho, ele está fazendo, no oculto, em silêncio. Enquanto a gente está lendo a Bíblia e jejuando, ele está trabalhando. O segredo é não andar por vista, mas por fé, e aguardar e ver que a glória da segunda casa na minha e na tua vida será maior que a primeira. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.